Olá, olá, tudo bem? Aqui é André Bianco, escritor e roteirista, conversando com você, escritor e escritora também, que quer aprender muito mais sobre o mundo da ficção e como criar histórias irresistíveis. O tema hoje é justamente esse. Como você pode... Quais técnicas você usa? Minha cachorrinha está aqui embaixo, está batendo a cabeça na mesa, enquanto tenta me lamber. Então vamos lá. Quais as técnicas que são assim as mais sedutoras, aquelas que mantêm o leitor dentro da história, fascinado, louco de desejo, para chegar até o fim do seu livro? Como você faz com que o leitor, ela tá achando que eu tô brincando com ela, como que eu tô mexendo a mão, né? Como você faz para que o leitor... Pandora, tô tentando ensinar para eles como faz o leitor ficar preso na história. Depois eu mostro para vocês a Pandora, essa assassina. Tá brava. Olha aqui. Tu quer parar com isso? Tu quer parar com isso? Ela tá bem louca aqui, gente. Agora que ela se aquietou um pouco, né? Vamos continuar. Como fazer o leitor ficar cativo da sua história do começo até o fim? Eu vou falar para vocês de algumas técnicas, acho que são 5 técnicas que eu destaco bem de frente, para você pensar aí. Tentar lembrar por que você ficou lendo os livros que mais te atraíram nos últimos meses, aí, no último ano, a série que você assistiu, o filme que você viu, que foi assim, que marcou você um pouco, ou fez você ficar lembrando da história por alguns dias. Esse é o grande objetivo da obra, fazer o leitor lembrar da sua história. E como você faz, como você cria canais para o leitor gerar essa cola com o que você criou. E entenda que gerar esse magnetismo, gerar essa cola entre você e o leitor, a sua obra e o leitor, assim, imprescindível. Por quê? Um leitor que sai depois do seu livro um pouco transformado ou transformado, tocado, um leitor que sentiu, que chorou, que riu com o seu livro, ele vai falar para as outras pessoas. Ele vai contar o seu livro, parte da sua história, o personagem que ele encontrou ali. Ele vai contar um pouco dessa história para outras pessoas. E isso, uau, isso faz toda a diferença, porque o seu livro foge do cemitério dos livros. Seu livro não será esquecido tão cedo. Então vamos lá. Vamos ver as técnicas que eu separei aqui. São coisas que são determinantes assim e imprescindíveis na obra, ou você vai pegar a arrumação de 2 ou 3 delas, aquela que mais é pertinente aí ao enredo, plot que você criou. Mistério. O seu personagem, por exemplo, se ele recebe ele recebe, né, um convite para se mudar de forma inesperada, o que eu quero mostrar com esse mistério? O mistério está muito conectado com o caráter do personagem também, com o objetivo do personagem. Olha como nós vamos fazendo essa ordidura aí. Vamos imaginar que você tem um personagem que recebe um convite para se mudar de forma inesperada. Ele vai passar a morar com a tia num país distante para estudar. É como que você instila, né, o mistério. O plot dado é esse, muito simples. E se for raso assim, talvez o leitor, a leitora, não fique preso só por isso. Inflar um pouco essa história, vamos dar mais camadas, vamos levantar o mastro da contação de história aqui, para você entender um pouco. Como você deixa um plot misterioso, né? Quanto mais agarrado ao personagem, mais interessante fica. Seu personagem, então, recebeu um convite para ir morar com uma tia fora do país, num lugar muito distante, não sei se é melhor, não sei se é pior, mas vai para lá para estudar, né? Esse é o convite. Agora vamos imaginar o que muda na vida do personagem a partir do momento que ele recebe o convite, se a gente está olhando para mistério. Desde do anúncio da mudança, o seu protagonista ou a protagonista começa a ter pesadelos recorrentes todas as noites, onde ele é visitado por pessoas que vêm lhe dar um aviso. O que essas pessoas dizem? Não vá, não vá, não viaje, não saia daqui, não vá. No começo, o seu personagem, óbvio, não liga. Acho que é uma coincidência, porque ele está pensando nisso o dia todo, pensando nisso muito, mas aquele não vá começa a se repetir na cabeça dele. Não deixe sua casa.
E aí, quando ele volta a sonhar, volta para a noite, depois de certos dias começa a sonhar, essas pessoas já estão ficando mais desesperadas no sonho dele, porque está chegando o dia dele se mudar, né? Então elas começam a fazer esse alarme, começam a soar esse alarme, começam a dar esse aviso e morrem dentro do pesadelo. E de cada dia que se aproxima mais, num acúmulo assim, essas mortes vão sendo cada vez mais violentas e mais brutais. Tá? Falamos de sonhos e pesadelos. Será que é verdade? Será que tem conexão mesmo com a viagem? Em que estado de espírito o seu personagem sai de casa, já segurando malas e mochilas, tremendo, suando frio? Ele vai falar com os pais, vai desapontar pai e mãe que estão jogando as últimas economias para essa viagem? Ele está enlouquecendo enquanto caminha para o aeroporto, para o porto, para estação ferroviária, estação de ônibus. O que está acontecendo com ele? Terminal de ônibus, né? O que está acontecendo na cabeça do seu personagem? E o que vai acontecer durante essa viagem? Algo vai acontecer durante o trajeto, né? O trem se descarrila, tem algo de premonitório nesses avisos. Ele começa a entrar no embarque do avião, está lá já preparado, check-in, está lá, abriu o portão, embarque eminente. Quando ele vai se enfileirando ali, sentando próximo do gate, do portão, ele começa a ver pessoas que estiveram no sonho dele. Uma cena do sonho do pesadelo se repete. Por exemplo, quando ele está pegando o bilhete na mão e vai pegar o RG para fazer o embarque no avião, alguém grita porque é um cachorrinho de madame, pulou do colo, escapou da coleira, passou e alguém cai para trás e derrama um suco, um refrigerante, uma bebida, enfim. E aquilo se repete quando ele está prestes a embarcar. E agora? Ele vai entrar nesse avião, mesmo tendo recebido todos os avisos? Não vai. E tá, a partir do momento que ele foge e não embarca, acontece algo com aquele voo? Não acontece? Os sonhos mudam? O que vai acontecer? Então você tem muitos caminhos para ir. Essa história aqui que coloquei agora aqui para vocês pode ir para tantos caminhos diferentes. Observam? Quantos caminhos diferentes pode chegar, e o seu leitor comprou esse contrato, ele ficou com você. Ele fez esse contrato com você. Agora ele quer ir com você, com a sua história, até o final, para ele ver se as suposições que ele mesmo tramou vão se concretizar. Um dos teóricos de roteiro para audiovisual, Sid Field, fala que o leitor e o espectador adoram estar certos. Então você dá um pouquinho de coisa para que ele dê certo, mas você também o surpreende no final da história. A surpresa é matéria do que eu vou falar aqui também, porque é o segundo toque que eu vou dar. Veja bem, isso aqui não está em ordem exata de importância, tá? Escolhe o melhor arranjo aí para você, veja e teste com alguma pessoa, teste num conto, teste numa noveleta. A gente está num momento muito legal de escrever histórias curtas, né? 50, 60 páginas e já publicar na Amazon e formando o seu público leitor, não ficar esperando uma editora cair do céu e nem pagar aí horrores para o seu livro ser publicado, contratando uma gráfica, uma editora que está fazendo serviço de gráfica, ainda dizendo que, olha, eles estão fazendo um grande favor a você a publicar o seu livro que você está pagando para ser publicado. Não entendo muito como isso funciona, mas muitas editoras tramam esse ardil e dá super certo. Os escritores pagam uma bolada e tem que fazer toda a divulgação, fazer todo o trabalho, fazer toda a exposição, senão o livro pronto, não vende e a editora não está nem aí porque você já pagou mesmo. Então, para eles não tem lógica nem sentido ficar correndo atrás de venda para o seu livro. É você que vai ter que fazer a venda. Já que você vai ter que fazer a venda, ganhe toda a fatia do bolo, publique na Amazon. E tem outras plataformas aí também onde você pode ter o livro físico. A Amazon hoje permite também você ter o livro físico, não só o digital, indo para a mão do seu leitor e aí para a estante para sua estante também, né? Eu tenho um monte de livro ali, em publicações tradicionais, mas não pensaria duas vezes em começar com a Amazon hoje. Então, outra coisa que eu ia falar é plot twist, que eu tô falando. Vai lá, dá uma invertida na mente, na cabeça do leitor, deixa ele ficar tonto com o final, porque no final, todo o patrimônio que o seu leitor juntou, você
mostra outra coisa, algo inesperado acontece, algo de muito inesperado acontece. Mil exemplos você vai encontrar na minha literatura, finais com grandes plot twists. Um que eu destaco bastante é O Meu Redor, que foi publicado como audiodrama, né, audiolivro pela Storytel. Deve sair físico também no ano que vem, quase certo. Assim que eu tiver certeza, eu aviso aqui. Mas minhas histórias que têm plot twist são várias, né? O Caminho do Poço das Lágrimas, o Caso Laura, o Senhor da Chuva tem alguma coisa de plot twist também. Ao Meu Redor, como eu disse aqui, 40 Luas, que será lançado em 2023 pela editora Planeta, e muitos outros. Um plot twist clássico que a gente gosta de usar como exemplo, né, a gente que ensina essa arte, é falar de O Sexto Sentido. Né? Se você não assistiu ainda O Sexto Sentido com Bruce Willis e eu nunca lembro o nome do menininho, I See Dead People, o final do filme é surpreendente, foi uma das razões desse livro ter se tornado um blockbuster mundial e ter ficado na memória de muita gente. Eu acho que já faz mais de 20 anos que eu assisti O Sexto Sentido, ou algo assim. Outra coisa que chama muito a atenção, o mistério é muito importante, né? Então tem outra ferramenta que caminha aí com plot twist, com mistério, que é vingança. As pessoas amam ver uma boa vingança. Para existir uma boa vingança, você tem que levar o seu personagem para o fundo do poço, logo com a grande injustiça que ele vai sofrer no começo da história. Seu personagem tem que ser colocado na lona, ser arrasado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, de todas as formas que você puder destruí-lo, o destrua, porque o engenho da vingança que seu personagem começa a montar, essa injustiça que ele sofre e que se torna aí o evento incitante da história, o leitor vai ficar babando para assistir de camarote, comendo pipoca, ou para estar lendo lá, tomando um milkshake e lendo para ver o que o seu personagem vai fazer agora que todos os planos e todo a montagem para que se dê a vingança, isso já está correndo, isso já está funcionando. Né? Os leitores amam uma vingança desde 1800 e bolinha, quando começa o folhetim, todo mundo já quer ver uma boa vingança. Até citando folhetim, uma das vinganças mais conhecidas no mundo da literatura é do Conde de Monte Cristo. Né? Se você não leu ainda, faça um favor ao seu coração, procure Alexandre Dumas, escritor francês incrível de folhetim, de romances, enfim. E o Conde de Monte Cristo é uma das suas obras mais conhecidas, como Os Três Mosqueteiros também. E procure... também tem muito audiovisual, tem muitas adaptações de Conde de Monte Cristo, muita gente... O plot arrebenta, né? Só um segundo. Então vamos lá. Agora, falei de mistério, falei de vingança, falei de plot twist, vou falar de par romântico. A sua história, seja em qual gênero estiver, desde o terror mais trevoso, desde do jovem adulto até infantil, tenha um par romântico dentro da sua história. Duas pessoas que se interessam uma pela outra, independente de gênero, de idade, do que seja assim. Duas pessoas onde as almas estão girando e se encontram e se reconectam e se reconhecem. É o par romântico. Todo mundo gosta de amor. Todo mundo gosta de amor. Então, por quê? Por empatia máxima, né? Como na vingança a gente tem uma empatia que aí aforra sobre alguma situação que já aconteceu na sua vida e de forma catártica você encontra num audiovisual ou num livro. O par romântico também, todo mundo que respira já teve um amor, em algum momento já amou alguém ou já foi amado, ou algo deu muito certo ou algo deu muito errado, então ele vai torcer para os casais que você colocar dentro da sua história. Aquele negócio de shippar tem uma coisa muito poderosa, porque isso funciona e funciona mesmo. Nem fica perguntando, André, mas a minha história é um policial onde existe um sequestro e que vai dar
tudo errado, porque no final a polícia invade e os sequestradores matam 4 pessoas e somente 5 saem vivas, e deu tudo errado, mas eu vou contar essa história assim mesmo. Então faça com que as pessoas se amem dentro da sua história, para que as coisas estejam em jogo dentro da sua história e para que esse amor seja consumado. O leitor vai ficar maluco, doido para ver o plot romântico. Andrezão Bianco, trevoso de Osasco, que escreve as histórias de terror mais conhecidas do Brasil, que os leitores amam, sempre mexe com um par romântico. Não é à toa. O leitor ama isso. O leitor ama amar os seus personagens. Então, falando sobre personagens, eu vou aqui com a minha última dica, que é mais um jeito de você olhar para a história, para fazer essa história com mais propriedade, do que exatamente uma técnica. É você olhar para uma característica da sua história. Ela é plot-driven ou ela é character-driven? Plot-driven, a história é guiada pelo enredo, guiada pela trama, pelo objetivo, a meta que o seu personagem tem que alcançar. Então os leitores ficam loucos ali para alcançar o plot. Por exemplo, vamos lá. Toda história que tem uma meta a ser alcançada, né? Colocada como não é tão bom assim para a questão, porque eles mergulharam dentro dos personagens. Eu estou falando de plot, mas um plot dado é a Casa de Papel, por exemplo. Eles vão assaltar aquele banco e até o final vão ter que levar todo o dinheiro. A gente sabe que haverá no final o prêmio daqueles personagens é sair com a grana de dentro do banco espanhol. Mas a Casa de Papel ela faz é um exemplo que eu ia dar depois, que é a mistura de plot-driven e character-driven, que é arrebenta. Plot-driven, seu personagem tem uma meta. Por exemplo, de novo, eu vejo confusão em encarar só como plot-driven. Olha só que interessante, mas eu ia falar de O Náufrago, do querido Tom Cruise. Tom Cruise não, desculpa. Do Forrest Gump, gente. Olha só, me deu branco, não acredito. À espera de um milagre, que é o querido Tom Hanks. Tá vendo? Não era Cruise, era Hanks. Tom Hanks faz o náufrago com aquela bolinha. Wilson, tô aqui e tal. Então, aí o Tom Hanks arrebenta lá no filme O Náufrago, mas de novo, o náufrago mergulha, sem querer fazer trocadilho, mas o náufrago mergulha, aquele cara preso na ilha, dentro da psique do que é o personagem também de Tom Hanks, né? Eu ia dar outro exemplo com Tom Hanks, que era, curiosamente, igual. O Terminal, é isso, é O Terminal, que Tom Hanks fica lá preso num aeroporto, apaixonado. Lembra que eu falei? Dá um plot romântico. O cara, o que aconteceu? Ele perdeu a cidadania dele, de uma hora para outra, perdeu tudo, né? Perdeu a pátria, perdeu o país, perdeu tudo. De uma hora para outra. Deixa eu abrir o documento aqui de texto. Isso. Porque o país dele simplesmente não existe mais. E aí ele não pode sair dos Estados Unidos, não tem embarque para onde ele vai, porque não existe mais o país. E ele ficou num não local, ele ficou preso ali, ele não pode voltar para os Estados Unidos porque ele não tem mais visto. E ele não pode seguir para o país porque não tem mais país. E ele ficou preso ali, insulado de novo. É como se ele estivesse naquela ilha para sempre, né? Como se ele estivesse na ilha do náufrago. Ele ficou ilhado no aeroporto, cercado de mar, de aviões, que não pode levá-lo a lugar nenhum. Então ele fica ali ele faz amigos, arruma seu trabalho, se apaixona, par romântico. Catherine Zeta-Jones é uma comissária de bordo, se eu não me engano é uma comissária de bordo. Eu não lembro se ela é passageira ou comissária de bordo. Se não me engano ela é comissária de bordo. De 2004, gente, vamos falar sério, 18 anos já, esse filme continua sendo fofo, interessante e que você fica preso ali. Mas mergulha de mais uma vez dentro do caráter. Então vamos falar logo que é o character driven. Character driven é quando você dá um shift. A ação, a chegada, o ponto de chegada não é tão interessante, mas sim
o que acontece em ebulição dentro do seu personagem, principalmente na psique. A gente larga um pouco o corpo, a physis, e vem para dentro da cabeça do seu personagem. Você vai mostrar como ele está vendo tal situação, como ele está lidando com isso e tal. E isso vai também numa corrente muito poderosa que foi crescendo ultimamente, que são as histórias cada vez mais molhadas por esse character driven nas séries. Vamos falar do caso aqui de séries de streaming, né? Eles gostam demais de colocar na linha de frente personagens com grandes questões por dentro, e a gente pode ver onde começa essa transformação, que começa a olhar uma classe de herói que eu chamo de demasiadamente humano. Os heróis têm que ser falhos, eu sempre defendo isso. O seu herói ele tem que ser todo quebrado e não todo certinho. Todo certinho as pessoas não gostam, estão de saco cheio de ver isso, não leva ninguém a lugar nenhum. Os seus personagens têm que ser todo quebrado, todo rasgado, com várias com vários enroscos para ir se prendendo, criar fricção entre o que você está escrevendo e aquilo que o leitor está lendo. O leitor pode não gostar do seu personagem no começo, mas depois ele vai entendendo o personagem de forma brutal. Olha como a gente vê isso bem aplicado. Por exemplo, olha, vou dar uma pista para vocês de quando essas coisas começam a se tornar cada vez mais poderosas no mainstream. Nos blockbusters mais incríveis. Por exemplo, o último filme do Wolverine, qual era o título? Não era Wolverine, era Logan. O último filme do Wolverine não é Wolverine, é Logan. Por que é Logan? É o nome do personagem, é o nome do ser humano que está por dentro daquela casca de carne, o ser humano que está preso lá dentro daquela cabeça, é o Logan. E ele vai lidar com problemas assim... não dá para dizer simples e comuns e rastaqueras e do dia a dia, porque ele ainda é o Wolverine, né? Ele vai lidar com uma criança que ele tenta educar, a menina Wolverina. Dr. Xavier está doente, está perdendo a mente. Dr. Xavier, que é puramente, né? Que tem poderes atrelados a isso, está perdendo a consciência. Eu ia dizer sobriedade, mas não é correto. Ele está perdendo a capacidade cognitiva, né? Ele está se dissolvendo ali, como o Alzheimer costuma fazer conosco, com os pobres mortais. E então a gente vê uma aventura extremamente humana, né, em Logan. E isso a gente vai ver que o cinema se agarrou a isso e tem experiências que não dão muito certo. Porque, por exemplo, Batman vs Superman foi isso, demasiadamente humano desses dois heróis, que acabou atrapalhando a fruição da história. Então tome cuidado, porque muita gente estudada, muita gente que manja do riscado já errou nesse lugar. Mas quanto mais você deixa o seu personagem ser perfeito, transmita para o leitor o que seu personagem está sentindo, o que ele está pensando, como ele encara o mundo. Agora tem uma chave importantíssima. O seu personagem precisa sofrer uma transformação. Quando a história é guiada pelo caráter, a história vai se assentando conforme você vai revelando, camada por camada, o que existe dentro dos compartimentos mentais do seu personagem. Como ele vê o mundo, como ele interage ou evita interagir com o mundo. Dedique um tempo, viu? É esse lugar onde eu não economizo tempo. Imaginar um plot, um enredo, um plot twist é a coisa mais fácil que tem. Agora, imaginar uma pessoa, uau, é uma delícia. Começa a gostar disso como eu gosto, gente, porque quanto mais você colocar os pilares da sua história nas personagens, o que elas são e como elas vão se transformar durante a história que você conta, gente, isso seduz demais o leitor, a leitora, sério, sério mesmo. Isso tem uma força de adesão, de conexão, que, uau! Invista em entender o seu personagem. Eu costumo dizer, saiba qual é a cor do sapato do seu personagem dentro da sua história. Tome um café com seus personagens, porque só se você souber qual é a cor do sapato que ele estará usando no próximo capítulo, aí você é mestre, você é mestra desse craft, dessa arte de fazer
ficção e deixar os seus leitores malucos da primeira até a última página do livro. O contrato é esse, é isso que a gente quer. E quando você começa a conquistar esse amadurecimento na hora de olhar para o seu personagem, as editoras começam a perceber, as plataformas que estão adquirindo conteúdo neste momento, e são muitas, de diversas formas, começam a encontrar o seu conteúdo. E vá formando seus leitores agora. Não espere uma editora, não espere um streaming chegar até você. Conte as suas histórias já. Porque é simples, você consegue colocar tudo isso aí, botar o seu coração para fora. Que simples, só vai pegar, cortar e abrir e colocar o seu coração no teclado, né? Mas também não deixe esse jogo ser em vão, não. Coloque também um pouquinho de estrutura aí, que mal nenhum faz. Não existe essa história de que está escrevendo errado, mas existe essa história de como escrever melhor. Ah, isso existe sim, tá bom? Se quiser os meus cursos grátis, clica aí no link abaixo na descrição, que você vai poder aí assistir as minhas aulas gratuitas. Boa sorte com o seu livro. Qualquer dúvida, me manda aqui. Tchau, tchau.